Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. Dessa vez a gente vai falar sobre uma víbora da Europa, que é a Vipera berus, que é um animal bem comum na Europa e muito interessante. Então, sem muita perda de tempo, a gente vai entrar com a nossa vinheta, porque está começando aqui mais um Papo de Cobra. Vamos lá! Bem, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a víbora europeia é que ela é um viperídeo, né? Uma cobra peçonhenta. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, chamar a atenção de vocês, que ela, diferente dos viperídeos aqui do Brasil, ela não tem fosseta loreal, né? Por quê? Porque ela é de uma outra subfamília. A gente tem duas subfamílias de viperídeos no mundo, né? A subfamília Crotaline, que é a que a gente tem aqui no Brasil, então jararacas, cascavéis e surucucus têm fosseta loreal, mas os bichos da Europa, a maior parte deles, é de uma outra subfamília, subfamília Viperine, e Viperíneos não tem fosseta loreal. Então não se espante que quando a gente for falar aqui dessas víboras, você não vai ver fosseta loreal em nenhuma delas, ok? Mas ela é um animal muito interessante. Primeiro vamos entender aonde que ela habita. A Vipera berus, ela tem uma distribuição muito ampla na Europa e na Ásia. Isso vai incluir o noroeste da Europa, ou seja, a Grã-Bretanha, a Escandinávia, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, na França também, o sul da Europa, né, pegando o norte da Itália, a Croácia, a Bulgária, a parte da Europa Oriental também, mas quando a gente vai chegando para a Ásia, a gente também encontra ela na Rússia, na Coreia do Norte, na Mongólia e algumas regiões da China. Ela é uma cobra relativamente pequena, ela tem de 50 a 70 centímetros, podendo alcançar no máximo os 85 centímetros, com uma exceção. Tem um registro na Finlândia de uma vípera berus que chegou até 1,04 m. É um caso raro, um caso bem fora da curva, mas existe. Em relação a tamanho, normalmente as fêmeas são bem maiores que os machos. A vípera berus, ela tem uma coloração que varia muito. Ela pode ser acinzentada, ela pode ser com um tom amarronzado, marrom claro, marrom escuro e com algumas faixas ao longo do todo o corpo. Essas faixas ou algumas barras, às vezes não é uma faixa completa, é uma barra, ela pode variar muito de indivíduo para indivíduo, de região para região também. E você pode encontrar também esse animal totalmente melânico, ele é totalmente escuro. E aí você não vê faixa nenhuma, o bicho é praticamente marrom escuro ou preto como um todo. Quando ela não é melânica, você consegue ver na parte de trás da cabeça uma mancha mais clara, que pode ser no formato da letra V ou da letra X. É possível você encontrar assim. Você pode encontrar também o dimorfismo sexual em algumas regiões. Em algumas regiões a fêmea é bem mais clara do que o macho. A fêmea é meio castanho claro, enquanto o macho é um castanho mais escuro. A Vipera berus, ela vive muito próximo de água, mas sempre onde tem uma parte de terra, ou seja, ela não é completamente aquática, ela tem uma vida que a gente chama de semi-aquática. Então, na verdade, o que ela faz? Ela vive na beira de rio, na beira de lago, então qualquer forma que você tenha desse animal ser descoberto, é uma forma que ela tem de fugir para a água. Ela se abriga na água e acaba fugindo de algum predador, como por exemplo o homem. Ela tem um hábito diurno, de uma forma geral, mas em algumas regiões da Europa, quando os dias estão muito quentes, principalmente no sul da Europa, né, você pode encontrar ela também no início da noite. Ela é basicamente terrestre, mas ela pode subir em árvores baixas ou até ficar em barrancos quando ela está procurando algum tipo de alimento. E como eu falei, quando ela se sente ameaçada, ela pode fugir para a água. Apesar dela ser peçonhenta, ela não é nada agressiva, gente.
Vipera berus é um bicho que normalmente se esconde, foge com muita facilidade quando ela é surpreendida, principalmente pelo homem. Então ela foge para a vegetação, foge para a água. A tendência desse animal sempre é fugir. Então é um animal peçonhento, mas que o grau de acidente, o número de acidentes com ela é muito pequeno na Europa como um todo. Então o que ela faz? Quando ela se sente ameaçada, ela foge para o meio do mato. Depois que você vai embora, que o perigo passa, ela volta para o mesmo lugar e fica lá se termorregulando ali no solzinho dela no início da manhã. Agora, ela não é agressiva, mas se você tentar encurralá-la ou tentar capturá-la, ela vai morder. Aí ela vai poder realmente se defender utilizando o veneno que ela tem. Outra forma que ela tem de se proteger é quando ela se sente ameaçada, ela solta o ar na boca e faz como se fosse um apito, um ruído bem alto, que é para ver se o predador se afugenta dali. Isso vale tanto para o animal quanto para o homem que tenta capturá-la. Como ela vive na Europa, ela obviamente está muito adaptada ao frio, né? Então, no norte da Europa, principalmente, onde são regiões ainda mais frias, ela consegue hibernar, gente. Tem registro, por exemplo, na Grã-Bretanha, que essa espécie pode ficar hibernando de 5 a 6 meses. É muita coisa. Em lugares mais frios, como a Suécia, ela pode hibernar até 9 meses. Só que o frio faz muito mal a esses animais. Frios extremos, vocês sabem que as cobras são ectotérmicas e fazem muito mal. Então, num frio, no inverno bem rigoroso, em torno de 10 a 15% dos adultos morrem pelo frio, em torno de 30 a 40% dos filhotes também morrem, infelizmente. E a alimentação dela? Como todo viperídeo, ela tem como preferência os roedores, os pequenos mamíferos. Mas essa espécie também se alimenta de lagartos. Os filhotes podem se alimentar de anfíbios, eles já estão próximos da água mesmo, então eles podem capturar anfíbios também com facilidade. E outra forma também de alimentar é se alimentar de aves, e também de ovos dessas aves. E para isso elas têm que subir nas árvores e até ir atrás dos ninhos, para que lá ela possa fazer sua refeição. Então tem uma alimentação também bastante variada e obviamente isso vai depender muito da região que a gente está falando, né? Vocês viram que a distribuição do animal é bem ampla. Elas são vivíparas, né? Elas têm os filhotes prontos e normalmente na Europa esses filhotes nascem em torno de agosto a setembro. As ninhadas não são grandes, normalmente variam de 3 até 20 filhotes. Apesar de não ser um animal agressivo, ela tem veneno, né? E como ela vive muito próximo das regiões onde o homem habita, até porque o homem desmatou uma boa parte das áreas em que ela existia, então é muito comum esse acidente com a Vipera berus em humanos. Mas se a gente for comparar a toxicidade do veneno dela com outras víperas da Europa, ela tem uma toxicidade bem baixa. Para servir de exemplo, tem um trabalho que foi feito na Suécia com a Vipera berus e mostra que ela comete 1.300 acidentes por ano em toda a Suécia. Só que apenas 10 a 12% desses acidentes são graves, a ponto da pessoa ter que ter um tratamento médico eficiente. Ou seja, na maior parte dos acidentes, esses acidentes são leves e o tratamento é basicamente sintomático. Eu procurei levantar os trabalhos sobre acidentes dessa espécie nos países da Europa. E eu achei um dado bem curioso. Na Grã-Bretanha, que é um lugar em que tem pouco acidente por causa da temperatura, desde 1856 até hoje, só foram registrados 14 mortes por essa cobra. E normalmente essas mortes acontecem com crianças. Então vocês estão vendo que o número de acidentes é baixo e a letalidade também é bem baixa porque o veneno é muito pouco tóxico. E o que causa esse veneno? Normalmente dor, né? Um inchaço considerável, então bem parecido com o início dos sintomas de uma jararaca que a gente tem aqui no Brasil. E nos casos mais graves você pode ter a formação de bolhas e também de uma hemorragia. Bolhas com sangue, então, são bem comuns. Raramente isso evolui para necrose
ou alguma complicação maior. Então, como eu falei, dificilmente isso evolui para um acidente grave, tá? Mas sempre tem que ficar atento, porque sempre pode acontecer, embora das víperas europeias seja realmente uma das mais fracas em termos de veneno. Bem, gente, esse foi o nosso papo de cobra de hoje. Esse animal é lindo, como vocês viram aí nas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está aqui de volta para a gente ter mais um papo de cobra e para falar de alguma outra espécie do Brasil ou do mundo. Já diz aí para a gente o que você prefere, que a gente fale de bichos da Europa, bichos da África, bichos do Brasil, de onde você prefere? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e olha quanta gente está sendo membro aqui no canal e você pode também colaborar aqui com o canal só clicando aqui embaixo no Seja Membro. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até a próxima. Grande abraço.